Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Vocês já me ouviram falar que o pico de QI do nosso cérebro é aos 25 anos de idade, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente começa a nossa formação lá no útero da mãe, com duas meias células, criando uma célula, e aí a gente vai desenvolvendo todo o nosso corpo, e ele termina de se formar somente lá pelos 25 anos de idade, né? Que é a parte da frente do cérebro, o lobo frontal, que é o lobo principal de diferenciação entre nós e os animais, né? Para percepção do mundo e tomada de decisão em relação ao mundo. Então, eu queria contar, e aí muita gente fala, pô, não, mas isso aí é besteira, porque os grandes caras são mais velhos e não sei o que lá. Não, é que a gente tem tratado as pessoas como retardadas, as crianças são criadas como retardadas, ficam em casa até sei lá quantos, 30 anos, né? E a gente considera que, sei lá, isso é o normal, né? Enfim, queria contar um pouquinho para vocês de pessoas da história e as coisas que elas fizeram, com que idade elas fizeram, para a gente ter uma ideia aí. Vocês me permitem ler, porque não dá para decorar essa lista tão grande aqui. Bom, a teoria da relatividade do Einstein, que mudou completamente a maneira de enxergar o mundo e a física e tudo, ele fez aos 26 anos de idade, compatível com o que eu estou falando, né? Newton, que é um outro físico que criou a teoria da gravitação universal e o cálculo integral, ele fez isso aos 24 anos de idade. Aí um cara um pouquinho mais velho aqui, o Beethoven. Beethoven fez a primeira sinfonia de Beethoven aos 30 anos de idade. Leonardo da Vinci, o grande gênio, né? Aos 23 anos de idade, ele pintou um quadro chamado O Batismo de Cristo, e ele era aluno de um sujeito importante da época, que olhando para aquela pintura de Da Vinci, falou, você é muito melhor do que eu, e inclusive parou de pintar. Tá? Kepler é um astrônomo também. Aos 24 anos de idade, ele descreveu que a estrutura do sistema solar do Copérnico estava correta, em 24. Aí, um pouco mais perto de nós, Steve Wozniak, que fundou a Apple, ele fez isso com 26 anos de idade. O Napoleão, imperador francês, com 26 anos de idade, conquistou a Itália. Yuri Gagarin, o russo, primeiro cosmonauta do mundo, fez isso aos 27 anos de idade. Para quem gosta de golfe, como eu, o maior jogador de golfe da história é o Nicklaus. O Nicklaus, aos 23 anos de idade, foi o mais jovem vencedor do torneio dos mestres, o Masters. Darwin, que é sou super fã dele, fala um monte aqui, né, da teoria da evolução das espécies. Aos 22 anos, ele embarcou no navio Beagle, foi para Galápagos, e de lá, ficou lá alguns anos, e nessa idade, ele conseguiu intuir e descrever a teoria da evolução das espécies. Jean Piaget, francês, que é pai da educação, entendeu como que a gente aprende, como que a gente faz. Aos 22 anos de idade, escreveu 20 artigos e o livro que foi determinante para todas as teorias de educação dele. Steve Jobs, aos 21 anos, fundou a Apple. Bill Gates, aos 20 anos, fundou a Microsoft. Orson Welles é um americano que fez Cidadão Kane, para quem conhece, ele escreveu, dirigiu e estrelou Cidadão Kane com 25 anos de idade. Niels Bohr, fez a teoria atômica, ele falou como que era um átomo, como que ele funcionava, com quanto? 28 anos de idade. Lamarck, que é um cara bastante importante também na história, aos 28 anos foi ele quem cunhou o termo biologia. Não se usava esse termo antes, tá? Era botânica mais zoologia. Ele juntou isso e criou o termo biologia. Buda, para quem conhece a história, aos 29 anos ele começou a trajetória dele, que levou ao budismo, que é uma religião importantíssima no mundo inteiro. Graham Bell, aos 29 anos, fez a primeira transmissão telefônica completa. Ele inventou esse troço. Faraday, que é um outro físico, ele demonstrou a rotação eletromagnética aos 29 anos. A rotação eletromagnética é responsável pelos motores elétricos, que vocês têm um monte de equipamento na casa de vocês,
e hoje nos automóveis também. Hans Christian Andersen, ele foi um escritor de histórias infantis. Aos 30 anos, ele escreveu as histórias que a gente conhece, Patinho Feio, Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo, tá? Ficaram para sempre. Samuel Morse, aos 30 anos, inventou o código Morse, que foi uma das primeiras maneiras de se comunicar sem ser por fala, né? A velocidade da luz foi medida por um sujeito que eu não conhecia o nome, Fizeau, aos 30 anos de idade dele. Harry Potter, a ideia do Harry Potter foi tida pela J.K. Rowling quando ela tinha 25 anos de idade. E, finalmente, na minha lista aqui, o Ralph Lauren inventou a marca Polo by Ralph Lauren aos 27 anos de idade. Então, quis falar de grandes feitos, de coisas, pessoas importantes, a época que elas fizeram. Então, entre 20 e 30 anos é o grande florescimento do cérebro de vocês, ou foi. Aí o que acontece? Depois dos 25, começam a cair os hormônios, e a gente começa a perder um tipo de QI chamado QI fluido, que é o QI para novidades, capacidade de fazer abstrações a partir de novidades. E o QI que se mantém até os 60, 70, 80 anos, dependendo da pessoa, é o QI cristalizado, quer dizer, de coisas que você estudou e aprendeu. Então, assim, primeiro, para manter o QI cristalizado da turminha de mais de 25 aí, é continuar estudando aquilo que você já sabe, quer dizer, saber mais do que você sabe, e se você ainda não repõe hormônio, e se você tiver saúde e puder fazer reposição hormonal, comece já, para que o seu QI fluido volte, e para que a sua produção cerebral volte também. Tá bom? Tchau, pessoal.